Bom dia, dia 17 de maio. Hoje vamos ler Neemias, do capítulo 5 ao 7. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende esses últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e as palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós outra vez venderias vossos irmãos, por vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restitui-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faziam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem de sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre os gentios, dentre a gente que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6.
Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Venha e congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentava fazer-me mal e enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que tu puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tudo o teu coração inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entra no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia carta para me atemorizar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e disse-lhes:
Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe 2818. Os filhos de Elão 1254. Os filhos de Zato 845. Os filhos de Zacai 760. Os filhos de Binui 648. Os filhos de Bebai 628. Os filhos de Azigad 2322. Os filhos de Adonicão 667. Os filhos de Bigvai 2067. Os filhos de Adim 655. Os filhos de Ater, de Ezequias 98. Os filhos de Azum 328. Os filhos de Bezai 324. Os filhos de Arife 112. Os filhos de Gibeão 95. Os homens de Belém e de Netofa 188. Os homens de Ananote 128. Os homens de Bet-Azimavete 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote 743. Os homens de Ramá e Geba 621. Os homens de Miquimais 122. Os homens de Betel e Ai 123. Os homens doutra Nebo 52. Os filhos do outro Elão 1254. Os filhos de Arim 320. Os filhos de Jericó 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono 721. Os filhos de Senaá 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesuá 973. Os filhos de Imer 1052. Os filhos de Pazu 1247. Os filhos de Arim 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva 74. Os cantores, os filhos de Asaf 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita,
os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Basilite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Périda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, os de Leadita, que se chamou do nome delas. Estes buscaram no seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Eutizata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte das cabeças dos pais deram para a obra. O Tizata deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 arrates. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.000 arrates, e 767 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo, e os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Obrigado, espero que tenham um ótimo dia.